Bom dia, flores do dia. São 10 para as 8. Sarota já está na escola, já chegou um pouquinho atrasada. E hoje nós estamos com -3. Tá frio pra dedéu. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of town. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Bom, gente, eu comentei com vocês, né, que eu tinha comprado o preparo para fazer o bolo de reis, que aqui se chama galette de roi. E por que que eu compro o preparo? Porque vem um kit, tá vendo aqui? Aí dentro desse kit vem a coroazinha,
quem vai ser o rei do dia. E a fève, que a gente chama, que é um bonequinho, às vezes é uma plaquinha, que vem dentro do bolo. Aí quem acha, né, se tiver no seu pedaço, tem que comer cuidado para não quebrar os dentes. Se tiver no seu pedaço, você ganha a coroa. E esse preparo aqui nada mais é do que amêndoas, um pouco de leite em pó e açúcar, tá? Então, eu vou começar a fazer, vou mostrar pra você. E por que eu compro assim? A Sara coleciona, tá? As fèves. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, minha filha tem 11 anos. E tá aqui, de todos os galetes que ela já comeu. Então, tem aqui, ó, o Simpson. Aí tem umas que são imagens. O Olaf. Tá vendo? Os personagens da Rainha da Neve. Ó, tem mais aqui, ó, de Troll, igual esse aqui. Outro de Troll. Então, tem várias. Tem Aladdin. Tem várias coisinhas aqui. E ela gosta realmente de colecionar. Então, enquanto é pequeno, né, gente? A gente faz essa gracinha. Mas mesmo depois de grande, continua vindo. Porque quando você vai na padaria, você vai lá e compra o seu galete, vem uma coroa também de papel, não é desenhadinha, que aqui é o tema dos Trolls, né? E vem a fève também dentro do galete. Todo mundo quer encontrar. Enfim, vamos começar os preparos, tá? Aí aqui nós vamos usar 75 gramas de manteiga derretida. E sai muito mais barato, tá, gente? Fazer em casa do que comprar o galete pronto. O Sérgio comprou esse ano, gosta de comprar, mas em média um galete é 15, 20, 25, 30, 50, é muito caro, tá? Aí aqui, nessa manteiga, eu vou adicionar o conteúdo desse pacote. Tá vendo? São amêndoas, amêndoas em pó. Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de leite em pó. Aqui. E vou adicionar também, gente, 4 colheres de sopa de água, temperatura ambiente, tá? 1, 2, 3, 4. Prontinho, agora aqui é só misturar. E o que a gente chama de frangipane, né? Nossa massinha, nosso recheio. Ó, frangipane. Vendo aqui? Vou deixar aqui pra vocês verem. Tá pronto. Agora aqui é botar dentro de uma massa folhada. Se você quiser um galete bem recheado, a sua família é grande, aí você compra 2 kits, tá? Compra 2 kits, porque senão vai ficar fininho o recheio. E o bom é ficar bem recheadão. Eu não vou fazer com 2 massas, tá? Deixa eu organizar aqui que a gente volta pra conversar mais um pouquinho. Pronto, gente, já organizei aqui. Tá aqui minha massa folhada. Escolha uma massa folhada que tenha manteiga, tá? Porque senão não vai ficar gostosa, não. Uma massa folhada de boa qualidade, tá, gente? Então, normalmente a gente faz assim. Você coloca o recheio, né? Aqui em cima da massa. E depois você vem com a outra massa e cobre. Como nós somos 3, não quero que sobre, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer com uma massa só, tá? Então, o meu não vai ficar redondo, vai ficar uma meia lua. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou, quando editar esse vídeo aqui, eu vou colocar uma foto pra vocês verem direitinho como é que é, tá? O bolo de reis aqui.
rodando. Então, aqui eu vou fazer assim, ó. Não pode chegar muito na beiradinha, tá, gente? Senão vai vazar. Você tem que travar a massa, né? Então, vou fazer só com uma massa, mas se eu fosse fazer com duas, eu tinha que dobrar essa quantidade de recheio. Aí, eu colocaria o recheio na massa toda, deixando só as bordinhas. Depois, viria com a outra massa por cima. Aí, agora aqui, a gente vem com a fève, né? Com a figurinha. E coloca aqui. Coloca onde você quiser. Deixa eu cobrir ela, pra poder não rasgar a massa. E tentar nivelar aqui, porque senão os espertos, eles descobrem, né? Tá onde tá mais alto. Agora que eu vou dobrar minha massa aqui. Pronto, deixa eu puxar pra cá. E vou fazer o fechamento dela. Pra ficar bonitinho, vou usar um garfo. Que aí vai ficar as beiradinhas assim. Porque normalmente o galete de Roy, ele é todo desenhadinho, gente. É muito bonitinho. O meu vai ficar assim, ó. Bem recheadão. Por aqui. Agora aqui, você vem com uma faquinha e faz... Deixa eu pegar essa faquinha que tá suja de manteiga, né? Da manteiguinha que eu derreti. E você faz uns desenhos assim, ó. Faz uns tremeliquezinhos. Que isso, quando a massa folhar, vai dar um efeito, né? Pronto. Agora é só colocar em forno. Deixa eu fazer mais um aqui. A 180 graus, tá? Forno aquecida, 180, até ele ficar bem douradinho. Aí, quando ele estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Olha, gente, o galete, tá? Tá vendo aqui, ó? O galete já está pronto. Igual um pastel, né? Mas se eu tivesse feito redondo, ele tinha ficado muito grande. Porque olha o tamanho dele, ó. Tá vendo? Agora eu vou cortar pra mostrar a vocês como é que fica por dentro. Prontinho, gente. Olha, meninas, que delícia. Olha, ele fica bem crocante, porque essa massa é uma massa boa, de qualidade. Olha como é que ela abriu bem, tá vendo? Deixa eu mostrar a outra parte aqui pra vocês. Olha. Tá vendo? Bem recheadão. É pouquinha massa, é mais recheio. Agora, minha filha, pra comer esse galete, tá pedindo o quê? Um cappuccino. E eu vou ensinar pra vocês agora como preparar um cappuccino em casa. É isso mesmo, aquele que a gente paga caro pra caramba, aqueles pozinhos. Vou te ensinar a fazer em casa e é agora pra gente comer com esse galete. Bom, gente, bora pra nossa receita do cappuccino, tá? Você vai precisar de um bocal hermético pra você guardar. Mas se você não tiver, não tem problema. Você usa um vidro de geleia, de molho, contanto que ele esteja higienizado. Tem que estar bem limpinho e sequinho, tá? Então, a quantidade, gente, eu vou deixar no primeiro comentário que eu vou fixar embaixo do vídeo, tá bom? Então, aqui nós temos leite, canela, bicarbonato de sódio e chocolate em pó, tá bom? E o açúcar? Eu não vou colocar açúcar no meu, porque eu não utilizo açúcar, eu uso stevia e às vezes nem isso, né? Quando eu vou beber alguma coisa, eu não coloco, ou coloco um pouquinho de stevia, ou não coloco nada. Então, eu vou deixar também a quantidade de açúcar
escrita direitinho se você quiser colocar. Mas se você não quiser colocar o açúcar, como eu, é até melhor, porque se tiver uma visita que não toma açúcar, você vai poder servir, tá? Então agora nós vamos peneirar tudo. Vou botar o leite aqui primeiro. Tem metade do leite. Vou colocar a metade do chocolate. Aí, se não quiser canela, Débora, não coloca, tá? E eu coloco porque eu gosto bem caneludo. Amo canela. E um pouco do bicarbonato. Mas você não é obrigada, tá? Nossa, que cheirinho que já tá ficando aqui. Ai, que delícia. Aqui ainda falta, gente, o café solúvel, tá? Gente, pro café solúvel, eu vou usar esse daqui, tá? Então, cada uma tem uma colher de sopa. Então, são 6. Ou você usa 6 stickzinho desse, ou você usa 6 colheres de sopa, não muito cheia, tá, gente? De café solúvel. Mas olha como é que ele é, ó. Eu não encontrei um mais fino aqui. Mais fino que tinha é a cevada. E a cevada não serve, né? Então, deixa eu colocar ele aqui agora. Vou colocar logo ele todo. Vou colocar mais leite, porque o leite também é bem granulado. Acho que agora já dá tudo. Aqui. Restinho da canela. Restinho do bicarbonato. E o restinho do achocolatado, chocolate, como você preferir. Tem que ficar bem peneiradinho. Aí eu optei por essa peneirinha aqui, porque aí ela vai, né, ao mesmo tempo dissolvendo um pouco moendo, né, meio que moendo esses pedacinhos essas bolinhas de café e do leite. Olha. Prontinho, ó, já peneirei tudo. Ficou uns gruminhos do café? Ficou, mas não tem problema, tá? Na hora que a gente preparar o nosso cappuccino, ele vai dissolver. Enfim, eu compro de vez em quando, comprava na verdade, né? Um cappuccino da Starbucks. Só que depois do Covid, parece até piada, né? Eu fico falando depois do Covid. Mas é verdade, a gente tava até comentando aqui no Natal, eu e minha amiga, que a gente ama, sabe, esse cappuccino da Starbucks, porque ele é de canela. E ele vem, os pacotinhos, né? Vem 10 pacotinhos dentro de uma caixa. Cada pacotinho é uma taça, né? Uma caneca. E sumiu, não tem mais. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que descobrir uma receita pra fazer, porque nesse friozinho é tão bom, tão bom. Ó, vou contar um segredo pra vocês, tá? Sabe que eu não vou fazer receita nenhuma que não dê certo aqui. Enquanto eu limpei aqui, né, falei assim, deixa eu terminar de peneirar, dei uma limpadinha aqui, o que que eu fiz? Testei, gente. Olha, mas ficou bom. Mas eu vou fazer ele na frente de vocês pra gente tomar e comer com um pedacinho daquele galete de Roy. Olha, tá vendo? Deu bastante, ó, meio vidro. Aí daí você vai perguntar, e como é que eu preparo? Bom, você vai colocar 150 ml de água quente, tá? Para 2 colheres de sopa do pozinho que você preparou. Ah, então vai dar pouquinho, você pode dobrar a receita. Aqui eu fiz uma receita só, tá, gente? Até porque leva o bicarbonato, a gente não tem nenhum conservante, não tem nada aqui. Então, eu acho que não vale a pena fazer muito e depois não ficar ativo, não ficar bom. É melhor você fazendo de pouquinho, entendeu? Pelo menos você sabe que está fresquinho. E é tão rapidinho de fazer, né, gente? Agora, se você não quiser na água, eu faço na água, porque já tem leite aqui. Tem gente que gosta de misturar no leite. Aí vai ser a mesma coisa. 150 ml de leite quente para 2 colheres de sopa do nosso cappuccino em pó, tá bom? Agora eu vou ajeitar a baguncinha aqui e volto
para vocês verem eu preparando o meu cappuccino e pra gente degustar o nosso galete de Roy. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, I just don't know what to do. Bom dia, flores do dia. Hoje já é outro dia. Esse vídeo tá meio confuso. Tô aqui com a cara toda inchada. Hoje, essa noite, gente, eu dormi mal. Chanel chorou muito. Ela dorme no quarto comigo, né? Eu boto a caminha dela lá. Assim eu observo melhor a quantidade de xixi que ela tá fazendo. Senão, se eu deixar ela aqui de noite, além dela fazer aquele monte de xixi em tudo quanto é lugar, que agora tá um pouquinho mais controlado devido à medicação, ela chora. Cada vez que ela faz xixi, ela sente dor, ela chora, então automaticamente eu levanto. Assim lá no meu quarto, quando ela começa a andar, eu escuto as patinhas dela, às vezes ela bate em mim, na minha cama, né? Mas eu durmo sempre do lado do Sérgio. Mas como ontem foi sexta, Sérgio estava em casa, ele dorme onde eu durmo quando ele não está, ela não dá a volta, ela fica ali. Então, quando eu sinto que ela pulou, eu escuto que ela pulou da caminha dela e começa a andar no quarto, aí eu dou aquele pulo da cama e já saio com ela do quarto e trago ela pra fazer xixi no tapetinho. Enfim, vocês viram aí, tá confuso, né, esse vídeo? Vocês viram aí eu lavando louça, coisa que vocês não veem eu fazendo, preparando o galete de Roy. E não comecei, não terminei. Pois é, gente, olha, quando o galete ficou pronto, que eu vi a hora, já era tarde, né? Sérgio já estava em casa, tinha que fazer janta. Enfim, meninas, olha o cappuccino. Olha, eu vou ser sincera pra vocês. Não compro mais. Sabe que aqui no canal eu sou assim, prefiro fazer do que comprar. Só que tem coisas que não dá pra gente fazer, né? Demanda de muita matéria-prima, às vezes acaba saindo muito mais caro e a vida está muito difícil pra todos. Mas ficou uma delícia, tá? Ficou uma delícia. Eu sempre comprava quando achava, agora a gente não acha mais. A minha amiga foi numa outra cidade pra ver se achava também, que ela costuma fazer compra numa outra cidade, e ela comentou comigo, não acho mais o cappuccino que a gente gosta. A gente ama o cappuccino da Starbucks, mas em especial o de canela. Tá aqui, ó. Ainda não falei com ela. Fica muito bom. Viu? O meu eu coloquei stevia, porque eu não coloco açúcar. Eu cortei o açúcar da minha vida. Lógico, tem coisa que a gente come que leva açúcar, não tem jeito. Mas eu pegar uma pedrinha de açúcar, eu pegar uma colherzinha de açúcar e colocar na minha bebida ou na minha comida, o que for, eu não uso mais. Eu uso a stevia, tá? Me sinto um pouquinho melhor, né? Queria muito traçar meu objetivo para 2025 de emagrecer, quem sabe, né? Vou fazer promessa aqui não, porque promessa é dívida. Então, o momento que todos estão esperando, vamos provar o galete de Roy. Ah, Débora, não foi esse pedaço que você mostrou pra gente, não. Não foi mesmo. Aquele pedacinho que eu mostrei pra vocês, minha sarota, ó. Mamãe, tô com fome. Falei, tem galete de Roy, que a mamãe fez. Aí eu quero. Falei, pegou o pedacinho que tava cortadinho pra eu experimentar. Falei, agora eu experimento amanhã, já tá tarde demais. Vou colocar um pedacinho de recheio aqui. Gente, é muito bom. Olha, peraí, deixa eu aproximar bem. Olha, tá vendo? O que eu falei com vocês. Essa massinha folhada e esse recheio úmido, que nada mais é manteiga e amêndoas em pó,
É uma delícia, gente. Você pode fazer, você pode congelar. Mas, Débora, aqui onde eu moro não tem esse preparo. Você compra amêndoas em pó. Peraí, senão eu vou engasgar. Compra amêndoas em pó. Mistura a manteiga. Eu vou deixar aqui no vídeo as quantidades, tá? Amêndoas em pó, né, moídas. Se for mais barata inteira, você compra e moe em casa. Bota no processador que ela fica moidinha, tá? Ah, ficou uns carocinhos. É ótimo, você vai mordendo, tem textura. Eu sou fã da textura, louca da textura. Manteiga, que é 75 gramas, se não me engano. Depois eu vou deixar anotadinha no primeiro comentário. Eu gosto de deixar no box. Vou deixar no box e vou deixar no comentário, que tem meninas que não valem no box, né? E também gema de ovo. No caso da misturinha que eu compro, o ovo vem desidratado, tá? Mas se você for comprar as amêndoas para fazer em casa, é isso. Vou deixar anotadinho direitinho, quantidade, para um galete do tamanho do que eu fiz, tá? Ele vai dar, em média, 5 pedaços. Bons pedaços, 5 pedaços grandes, tá? Mas eu queria fazer um grande, Débora, para fazer de uma vez só. Você pode fazer, corta os pedacinhos que você quer, o tamanho que você quer, para a quantidade de pessoas que estão na sua casa, né? Você vai usar 2 massas folhadas. Pode fazer quadrado, pode fazer redondo, pode fazer triângulo, faz como você quiser. Aqui a gente encontra massa tanto redonda como quadrada. Mas se na sua cidade só encontrar quadrado, pode fazer. Faz igual pastelzinho, vou fazer pequenininho. Pode fazer do jeitinho que você quiser. Aqui também eles fazem com recheio de maçã e canela, porque tem gente que não gosta da frangipane, né? Que é essa amêndoas e tal, tem gente que não gosta. Enfim, vou deixar a listinha da frangipane aqui pra vocês, como que faz. Depois, você pega esses pedacinhos que você, né, que você cortou ou que você fez pequenininho, enrola no papel alumínio, bem bonitinho, coloca dentro de um saquinho zip, um saquinho para congelar e congela. Quando você quiser, é só descongelar no micro-ondas. Fica a mesma coisa, tá? Conversas à parte, eu falei com vocês, né, de eu estar lavando louça. Não junto louça na minha casa. Durante a semana é só eu e Sara. Então, o que é que eu faço? Tomo um café. Lavo, tô cozinhando, vou lavando. Então, uso mais minha máquina no final de semana, quando o Sérgio tá em casa, aí nós somos 3. Não quero ficar aqui lavando louça, até porque eu tenho alergia. Então, eu uso luva, minhas luvas estão sempre aqui, mas até a luva está me dando alergia. Resumo da ópera. Minha máquina estava cheia, juntei do almoço, do café da manhã, do almoço e da janta. Quando fui ligar a máquina, quem disse que a máquina ligou? Gente, a máquina não ligou. Não funciona. Aí tive que tirar aquele monte de louça. Imagina, o humor, né? E lavar aquilo tudo na mão. A sorte é que eu não ponho a minha louça muito suja na máquina. Eu pego uma esponjinha, faço uma aguinha com sabão, vou molhando minha esponjinha, vou tirando o excesso e ponho ela na máquina. Principalmente se você vai deixar de uma refeição para outra. Para não dar cheiro ruim, para preservar a sua máquina. Então, eu costumo fazer isso. Então, usando muito a luva. Às vezes você tá cozinhando, faz uma coisa, faz outra, vocês vão notar que às vezes eu tô com uma luva transparente, né? Então, mas aquela não protege para lavar, porque a água é muito quente. Olha o resultado, olha como é que as minhas mãos estão. Elas começam, não sei se tá dando pra ver, gente, olha, elas começam a picar todinha, isso abre, dá, olha, aqui tá curando, olha as cutículas, olha, acaba. A água aqui, ela acaba com as minhas mãos, acaba com meus pés, meu cabelo, com meu corpo, acaba com tudo. Então, você tem que ficar se hidratando. Só que, em especial, os pés, você tá tomando banho, fica mais em contato com a água. Mesmo de chinelo. E as mãos, dá corte. É horrível, gente. É horrível mesmo. Bom, já falei demais. Estou de volta, né? Enfim, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, vou me trocar e vou começar a gravar outro vídeo pra vocês, se Deus quiser. Vem coisinha boa por aí, eu espero. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, gente, dá aquele like, comenta, compartilha. Eu estava morrendo de saudade de responder os comentários de vocês. Agorinha mesmo, antes de vir tomar meu café,
Eu estava ali respondendo comentário. Inês, Fátima, Isa, Isabel, Helena, minhas queridas, muito obrigada. E tantas outras, sabe? Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui literalmente segurando na minha mão e me ajudando esse sonho a se realizar. Então fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de vocês. Aproveitem o final de semana com a família, com os amigos, com o animalzinho de estimação. Aproveitem, vivam a vida, porque ela é desse tamanhozinho, às vezes até menor. Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.